pensa sempre que metodologia é o software, é o programinha que você vai fazer alguma coisa, e a técnica é o hardware, né? A metodologia é como se fosse o Google e a técnica é o teclado, a tela do computador, é o fone de ouvido, é o microfone, né? São as coisas concretas, as coisas reais que você vai usar como meios, como ferramentas para chegar a um resultado que foi definido, que foi construído e organizado mediante a metodologia. E falando de metodologias e técnicas de ensino, todas elas têm como base a didática. E existem diferentes teorias da didática. Bom, a gente tem pelo menos duas linhagens de teorias da didática que estão presentes na história da educação desde os últimos 200 anos. A teoria tradicional, ela é chamada de tradicional não de forma pejorativa, mas não tem nada de errado com a tradição, não tem nada de errado com a tradição ou com conhecimentos tradicionais ou com formas tradicionais de comportamentos. Mas ela é chamada de tradicional porque ela hoje é entendida como uma teoria superada em muitas das suas propostas pedagógicas, porque nós temos conhecimentos muito mais avançados sobre neurologia, né, sobre como é que o cérebro constrói o conhecimento, como que ele constrói a aprendizagem. Nós temos conhecimentos muito mais avançados em antropologia, em sociologia, conhecimento sobre história, não é? Então, todo esse conhecimento de ciências humanas que foram sendo consolidados ao longo do século XX e agora no começo do século XXI, com o aparecimento da internet, de novas formas de você se relacionar e aprender através da internet, e como o cérebro vai se adaptando a isso, e como que os comportamentos humanos vão se adaptando às novas condições de aprendizagem, de ensino que vão se apresentando, porque o mundo muda e os comportamentos humanos e as formas de aprender e de ensinar também vão mudando. Então, essa forma antiga, né, vamos dizer assim, lá do século XIX, do começo lá da escola, como a gente entende, quando a escola surgiu lá no século XIX, essa escola formatada, né, com divisão de séries, de turmas, de disciplinas e de professores para cada disciplina, essa escola dirigida pelo Estado, a escola pública de forma geral, quando ela surgiu lá no século XIX, ela era baseada numa teoria da didática que hoje é considerada tradicional, porque ela já não comporta mais todas as necessidades humanas que nós temos no mundo contemporâneo. E o que diferencia essa teoria didática tradicional das teorias didáticas contemporâneas? Basicamente, são três princípios que fazem com que ela não seja mais suficiente para satisfazer todas as necessidades humanas e coletivas e mercadológicas que existem no mundo de hoje. Bom, o principal representante dessa teoria didática chamada de tradicional é um alemão chamado Johann Friedrich Herbart. Ele viveu no século XIX e ele criou alguns manuais de pedagogia que foram muito usados, foram muito influentes na construção de alguns sistemas de educação na Europa no século XIX. Eu sou professor de história, então eu posso falar um pouquinho desse contexto de criação dessas teorias didáticas e pedagógicas e da consolidação da escola pública na Europa, porque, olha só, nesse momento a gente está falando ali do século XIX. É um momento que está surgindo a ideia de uma escola pública, de uma escola voltada para as classes populares, e de uma escola que tem como princípio básico formar os indivíduos não para exercerem ativamente a sua cidadania como donos de si e dos seus direitos. Porque a ideia, a própria ideia de direitos, como a gente entende hoje, né, como uma aquisição que é nossa do indivíduo e que não pode nos ser tirada, ela ainda não era totalmente disseminada pelo Ocidente, pela Europa. Havia ainda muita reação contra a ideia lá do iluminismo de universalização dos direitos. E
grande parte da população, principalmente da população trabalhadora, ela não era vista como detentora desse direito e desse direito de ter acesso a uma formação humanista e crítica, tal qual era dada às elites, às pessoas mais ricas, né? As pessoas que controlavam as grandes fortunas, o capital e o próprio Estado. Eles eram vistos como uma população a qual era necessário ser aplicada uma educação mais técnica, uma educação dirigida para formar esses indivíduos para exercerem funções importantes numa sociedade capitalista e industrial que estava se alastrando pela Europa. Então, alguns países da Europa, como França, Alemanha, a Alemanha principalmente, ela teve a criação de um sistema educacional muito rígido nesse sentido. Inglaterra, até Estados Unidos, mas a grande maioria desses países, eles criaram sistemas educacionais que eram voltados para a população trabalhadora, mas com um foco num tipo de ensino que procurava muito mais a instrução do que a construção de conhecimento, né? Não tinha um foco nessas habilidades de autonomia do pensamento e do ser humano que nós reconhecemos hoje na legislação que rege a educação no Brasil e em grande parte dos países democráticos do mundo. Então, a teoria tradicional da didática, ela tinha um foco na instrução, ou seja, na transmissão do conhecimento que foi sistematizado pela cultura e pela sociedade e que tinha ali um aval da ciência daquela época, e nem sempre esse conhecimento ele vai ser um conhecimento de fato científico, como a gente entende hoje, né? Um conhecimento validado pelas provas e contraprovas da ciência. A gente está falando de um momento da história da humanidade em que teorias racistas que discriminava pessoas com base em características genéticas e culturais, elas eram entendidas como teorias científicas e eram validadas pela ciência da época. Então, não é porque dizemos que era uma educação muito tecnicista e voltada ali para todo o conhecimento sistematizado pela ciência, que essa seria uma educação melhor, uma educação mais racional. Pelo contrário, né? Era um sistema educacional que mais oprimia os sujeitos do que de fato lhes dava liberdade e capacidade de pensar de forma autônoma e com respeito aos povos e grupos e coletividades que inevitavelmente eles iriam encontrar em algum momento da sua existência. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ela demonstra um pouco do resultado desse tipo de educação que vinha sendo aplicada na Europa desde o século XIX, né? E após a Segunda Guerra Mundial, os sistemas educacionais, principalmente dos países da Europa e dos Estados Unidos, eles começam a adotar uma outra abordagem. Bom, mas antes de falar dessa abordagem, eu quero mostrar aqui, ó, que os três princípios que constituem essa abordagem tradicional da teoria da didática é o foco na instrução e no professor como um transmissor de conteúdo e o aluno como um receptor de conhecimento, ou seja, alguém que não tem autonomia para poder participar da construção desse conhecimento. O conhecimento ele é construído fora da escola, por outros sujeitos e ele é apenas aplicado naquele ambiente. Então, a escola também não é um ambiente de construção de saber e de conhecimento. Ela é um ambiente meio que pasteurizado, neutro, né? Onde ela recebe ideias e aquelas ideias são transmitidas. Pensa naquele filme do Charles Chaplin, onde tem ali a, a salinha onde os funcionários ficam mexendo na mercadoria que está passando ali na esteira e cada um vai fazendo um pedacinho daquilo, né? Aquela divisão do trabalho, ela também estava presente no ambiente escolar, porque a escola não era entendida como um local de produção de conhecimento, ela não era entendida como um
um lugar legítimo de produção de conhecimento. Não, ela era uma etapa dentro de um grande sistema de produção de conhecimento, e nessa etapa a escola ela tinha a função de transmitir o conhecimento que era feito por outros sujeitos, que era feito pela universidade, que era feito pelos filósofos, pelos intelectuais, pelos cientistas. Então, a escola e o professor não eram vistos como produtores de conhecimento. E o aluno, muito menos. O aluno era simplesmente um receptáculo, uma página em branco no qual você podia escrever o que você quisesse. E em muitos casos, por entender que o aluno era uma página em branco no qual você podia escrever o que você quisesse nele, que alguns sistemas educacionais, eh, quando deparados com estados totalitários, eles acabaram criando uma concepção de educação em que os indivíduos eles eram colocados dentro de sistemas que tentavam formatar as crianças e os adolescentes com ideias advindas do Estado, advindas dos governantes daqueles países. A gente pode falar aqui dos estados fascistas, né, do nazismo na Europa, de todo esse uso político e autoritário que foi feito dos sistemas educacionais no século XX, também no século XIX, para construir identidade nacional, para construir um determinado tipo de população, uma determinada identidade em uma determinada população. Bom, voltando aqui, a gente tem então, agora, após a Segunda Guerra Mundial, você começa a desenvolver, na maioria dos países da Europa e dos Estados Unidos, uma nova concepção de didática e de educação. Essas teorias didáticas, elas são hoje chamadas de teorias contemporâneas, porque elas ainda estão presentes na nossa forma de lidar com o ensino, com a aprendizagem, e elas são teorias vigentes. Então, elas estão baseadas quase que na no oposto daquilo que as teorias tradicionais de didática de ensino colocavam. Então, a teoria contemporânea, ela está presente na ideia de que o conhecimento, ele não é meramente transmitido da escola para o aluno, do professor para o aluno, mas ele é construído socialmente. E ao ser construído socialmente, ele não é construído fora da escola, ele também é construído dentro da escola, com a participação dos atores dessa aprendizagem, que são o professor, o aluno e a comunidade. O foco, ele não está no transmissor do conhecimento, mas sim no aluno, porque o aluno, ele é repleto de uma realidade vivida e ele tem ali aparatos mentais, né, cognitivos, que vão evoluindo, que vão, né, sendo construídos ao longo da sua trajetória, desde a primeira infância até a adolescência, e ao longo dessa construção desse aparato mental, desse aparato cognitivo, você também constrói ali outros aparatos, o sensório motor, você constrói o aparato emocional, e tudo isso está envolvido na aprendizagem, nas aprendizagens, na construção das inteligências desse indivíduo. Então, o foco da aprendizagem é sempre o aluno, porque é ele que é o próprio motor da construção desse conhecimento. A construção desse conhecimento não está externa à escola, externa ao aluno. Ela é o próprio aluno. O aluno é o próprio motor da construção desse conhecimento. E, por fim, ela está baseada numa atitude de, de um conhecimento ativo, né, da participação ativa do aluno e do professor na construção desse conhecimento. Ela está muito fundamentada nas teorias construtivistas do Piaget, né, Vygotsky e vários outros autores que se baseiam nessa ideia de que o conhecimento ele é fabricado socialmente, de que ele não é algo externo à instituição, né? E a instituição apenas o valida transmitindo para que ele possa se perpetuar. Essa visão da teoria tradicional da didática é uma visão evolucionista. No século XIX estava muito vigente a ideia do evolucionismo, né? O século é o momento em que aparece o Charles Darwin, o Oswald Spengler, que traduzem para o ambiente da sociedade ideias da evolução que são usadas como metáforas dentro dos sistemas educacionais, né? E hoje nós não nos utilizamos mais dessas metáforas. Bom, no Brasil, a didática ela tem alguns representantes bem importantes. O Paulo Freire, né, o filósofo da educação mais conhecido
no mundo, né, o filósofo da educação brasileiro mais conhecido no mundo, ele diz que a didática é uma prática político-pedagógica que deve ser dialógica, problematizadora e emancipadora, colocando o educando como sujeito da aprendizagem. O Demerval Saviani, ele também entende a didática como uma forma de você estabelecer um encontro entre uma cultura sistematizada, ou seja, entre o passado e o futuro e o presente, né? Entre a realidade que é vivida e o passado cultural, o passado científico, o passado, né, das identidades que são sistematizadas pelos adultos e que, ao se transformar em tradição, né, em passado, ele é transmitido para as novas gerações. Então ele também vê ali uma espécie de linha de transmissão, só que não é uma transmissão unilateral, é uma transmissão de cultura, de passado, que vai sendo construída ao longo da educação, porque o foco está sempre na construção, na participação dos sujeitos. Já o Libânio, ele tem inclusive um livro chamado Didática, um livro que vocês podem encontrar facilmente na internet para baixar. Ele diz que a didática ela é uma teoria em si do ensino e ela estuda os fundamentos, as condições e os modos de realização da prática docente, fazendo a mediação dos conteúdos, dos métodos e dos objetivos educacionais. E aqui ele tem uma influência muito grande do Zabala, né, que é um autor espanhol que está presente também na construção da BNCC. Para quem já viu o vídeo sobre a BNCC, o Zabala, ele é aquele autor que faz a divisão dos objetivos educacionais em objetivos conceituais, procedimentais e atitudinais. Provavelmente você já leu ele na sua licenciatura, ou, se não leu, deveria ler, porque ele é uma referência na didática. E é sempre bom ter o conhecimento da leitura do original, da fonte, tá? Bom, agora eu trago algumas questões que foram, que estiveram presentes nas provas anteriores do ENAD, tá? Para mostrar como que o tópico metodologia e didática ele vem sendo apresentado nas provas do ENAD. Bom, essa primeira questão é uma questão da prova de Ciências Sociais de licenciatura do ano de 2021. Aqui, essa questão, ela é bem longa, ela é bem extensa, ela traz 3 textos base, mas vocês vão ver que o tamanho não é condizente com o nível de dificuldade dessa questão. Essa questão, ela tem um nível ali entre fácil e médio, não se classifica como difícil de forma alguma. Vocês vão ver isso ao final. Bom, essa questão aqui, ela traz um problema, ela traz uma situação didática que pode ser encontrada numa sala de aula, porque ela propõe o seguinte: um professor de ciências sociais, ele tem que criar um planejamento para discutir o tema das relações de gênero, da desigualdade das relações de gênero no Brasil. E ele vai promover um debate sobre esse tema. Bom, já deu para perceber que a metodologia de ensino adotada por ele é uma metodologia contemporânea, né? Uma metodologia participativa. Ele vai propor um debate, não é? Então, em termos metodológicos, a gente já carrega ali todos aqueles autores que estão associados às teorias contemporâneas. Bom, essa é a metodologia que ele vai usar, né? Ele vai usar ali, ele vai discutir relações de gênero e ele tem a opção de utilizar 3 recursos didáticos, 3 fontes diferentes para promover esse debate entre os alunos. E aí, o que que a questão propõe? Vamos lá. Um professor de ensino médio, considerando a relevância do debate sobre as representações e práticas que sustentam as desigualdades no âmbito das relações de gênero, pretende apresentar a temática em sala de aula e, para tanto, tem à disposição os 3 recursos didáticos a seguir. O primeiro recurso didático é a letra de uma música chamada Triste, Louca ou Má, da banda Francisco El Hombre. É uma banda brasileira, apesar de ter esse nome em espanhol. E essa música, ela fala de uma mulher que
ela está contando ali que tudo que ela faz ela é chamada de triste, louca ou má, né? Ela está falando que as mulheres elas são representadas como doentes, como loucas, como mulheres tristes, insatisfeitas ou como más, né? É o estereótipo da bruxa, né? Enfim, essa é a primeira fonte. A segunda fonte, ela é uma fotografia que tem a imagem de várias mulheres. E em cada imagem tem uma tarja preta que ou está na boca dessa mulher, ou está nos olhos, ou está na garganta. Essa imagem, quando você interpreta, você faz a interpretação, né? Se você faz bem feita a interpretação dessa imagem, você entende que ela está dizendo ali sobre o silenciamento das mulheres. E não são quaisquer mulheres, né? São mulheres pretas e de ascendência indígena. Então, tem um componente racial nessa imagem, para além do componente de gênero. E o simples fato de ter uma tarja, né, na boca, nos olhos, isso já traz o peso da violência, que é a ideia de você silenciar um sujeito, né? De você impedi-lo de falar, ou de ver, ou de respirar. E um terceiro recurso didático, que é uma imagem aqui, uma animação, que tem o rosto de uma mulher, está com os olhos fechados, parece que está triste, né? Ou pensando em alguma coisa, e atrás dela tem vários celulares com a imagem das pessoas sussurrando, falando alguma coisa e olhando para ela. Se você faz a interpretação, né, bem feita dessa imagem, você entende que ela está falando ali que essa provavelmente estão falando, estão fazendo uma fofoca ou estão disseminando alguma informação sobre essa menina nas redes sociais, né? E aí, olha só. Segue aqui para a questão. Considerando a adequação dos recursos didáticos apresentados para uso em sala de aula pelo referido professor, avalie as afirmações a seguir. Então, você tem que interpretar os recursos didáticos que foram apresentados e considerar ali se essas afirmações elas são incorretas ou corretas, se elas são coerentes ou incoerentes com a proposta desse professor. Primeira afirmação. O recurso didático um, que é a letra da música, deve ser o escolhido pelo docente em detrimento dos recursos didáticos 2 e 3, tendo em vista a temática a ser debatida. Essa afirmação está dizendo que o recurso didático um ele é melhor para debater as relações de desigualdade de gênero do que a fonte 2 e a fonte 3. Afirmativa 2. O professor deve utilizar o recurso didático 2, pois o 1 é de interpretação complexa para os estudantes do ensino médio e o 3 limita-se a tangenciar o tema. Está fazendo um julgamento ali, um juízo de valor sobre as fontes. Afirmação 3. Os recursos didáticos 1, 2 e 3 são pertinentes ao tema e adequados ao uso pelo professor para debater a temática em sala de aula. Afirmativa 4. Devem ser selecionados os recursos didáticos 1 e 3, pois canções e redes sociais são bastante conhecidas dos alunos, excluindo o seu recurso didático 2, que não faz parte da vivência dos estudantes. É correto apenas que se afirma em. E aí a gente tem as 5 opções de resposta. Eu não vou falar a resposta, eu vou deixar para vocês, depois vocês voltam na aula ou acessem o PDF dessa apresentação e aí vocês vão poder ler de novo cada questão com mais tempo e tentar solucionar, resolver sozinhos. Evitem ver o gabarito antes de tentar resolver sozinhos, tá bom? Mas já deu para perceber que essa questão, ela é muito engenhosa, ela é muito bem feita e ela é visualmente gostosa, né, de você ver, porque são provas longas que você fica lendo demais, textos longos, né, às vezes chatos de ler, e aí de repente você para numa questão e você vê uma questão muito bem feita, cuidadosa, com imagens muito bonitas, né, esse recurso 2, essas fotografias, é muito bonita essa obra de arte. Então você para ali e você vai ter que analisar uma imagem. Uma não, três imagens e considerar qual a pertinência delas para o propósito ao que o professor de ciências sociais se deu na sua aula. Então, você envolve ali interpretação de imagens, de fontes, análise, né, de metodologia e das técnicas de ensino, e mais, você precisa julgar
a, a relação com que cada uma dessas fontes tem com o propósito, com o objetivo educacional do professor ao adotar a sua metodologia e a sua técnica de ensino. Então, é, eu considero essa questão entre fácil e médio, tá? Bom, sigamos aqui. Essa é uma questão da prova de educação física e ela novamente traz a Lei 10.639. Novamente, eu gostaria de lembrar, a legislação ela não vai ser apresentada na PND, assim como no ENAD ela não é apresentada de forma isolada. Ela está presente em todas as questões. Vocês podem ver aqui, questões que trazem a problemática da metodologia e da didática, elas também requerem conhecimento sobre legislação. Essa questão aqui, ela traz um texto que fala sobre a escravidão no Brasil e sobre a implementação da Lei 10.639 e como que ela foi sendo criticada pela sociedade, não é? Eu não vou ler o texto aqui, mas a intenção do texto é essa, é apresentar a Lei 10.639 como uma política pública que buscava reparar os os desafios sociais, históricos, econômicos, culturais da população afrodescendente que não foram reparados ao longo da história do ensino público brasileiro, não é? Ele apresenta, então, o que é a Lei 10.639, com base lá em evidências históricas, antropológicas, sociológicas, e no texto seguinte ele apresenta o que é a Lei 10.639. Ele fala que essa lei institui a obrigatoriedade do estudo da história da África e dos africanos e da cultura negra brasileira no ensino básico no Brasil. E aí, considerando as informações dos textos e o que estabelece a Lei 10.639 de 2003, assinale a opção correta. E aí ele te dá as alternativas de respostas, né? Com base no seu conhecimento sobre a Lei 10.639 e com base nos textos, você consegue facilmente responder essa questão. Ela também não é uma questão de nível difícil, é uma questão fácil, né? Bom, você também pode tentar depois solucionar essa questão fazendo o download aqui do material. Essa daqui é a Lei 10.639. Eu trouxe aqui para a gente poder visualizar como que ela é. São dois artigos, como pode ver. Aqui, ó. No parágrafo segundo, diz que os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. Por isso que esse tema ele estava presente numa prova de educação física. Muitas pessoas, elas equivocadamente acham que o, a temática da história da cultura afro-brasileira, ela só está presente na BNCC e nos currículos de história e de ciências humanas em geral, né? Como se esse tema ele fosse exclusivo das ciências humanas. Mas não, ele é obrigatoriamente um conteúdo a ser ministrado em todo o currículo escolar. Então, na educação física, na matemática, na língua portuguesa, na química, sempre vai ter ali a possibilidade de você abordar esse conteúdo, porque ele é um tema transversal